Eles tentam nos vender algo que não é a pior bicicleta de estrada de 2025 e aqui eu acho que vai ter muita gente que vai ficar de cabeça explodida quando eu disser que a que eu coloco ali em primeiro lugar é a boa. No mundo automotivo, existem algumas promessas que, se depois se concretizarem no mountain bike, teremos bicicletas que vão nos surpreender. Pouca gente conhece, pois a marca é pequena, mas há 4 ou 5 anos ela já definiu o que deveria ser o gravel. Qualquer e-bike leve que tenha sido lançada em 2025 já nasceu obsoleta. 2025 foi um ano em que o mercado de bicicletas avançou mais rápido do que nunca. Novos modelos, novas plataformas, novas promessas e, como sempre, muita narrativa em torno do que supostamente é melhor. Hoje queremos levantar uma questão. Todas as bicicletas lançadas em 2025 realmente fazem sentido? Ou estamos começando a ver algumas marcas se adiantando demais e outras ficando perigosamente para trás? Este não será mais um episódio das melhores bikes do ano, baseado em fichas técnicas ou comunicados de imprensa. Hoje vamos falar sobre decisões, design, coerência, para quem é cada bike e principalmente para quem não é. Vamos falar de gravel, que empurra o conceito para frente, e de gravel, que parece não saber se quer ser uma mountain bike ou outra coisa, de bicicletas de estrada que souberam evoluir, um conceito já bem maduro. E de outras que ultrapassaram a linha entre as ferramentas para profissionais e para amadores. Também vamos falar de mountain bike, onde marcas provaram ser possível refinar, reduzir peso e aprimorar sistemas já conhecidos. Enquanto isso, outras continuam justificando decisões ruins com desculpas que já não se sustentam. Em 2025, e claro, vamos falar sobre e-bikes, porque este ano marcou um antes e um depois. O que há poucos meses parecia o equilíbrio perfeito entre peso e potência, hoje já ficou obsoleto e isso muda completamente as regras do jogo. Neste episódio, vamos destacar as bicicletas que acreditamos estar excepcionalmente bem pensadas, não porque sejam perfeitas, mas porque são coerentes, honestas e avançam o produto na direção certa. E também vamos falar das piores, não por ódio, mas sim a partir da análise. Bicicletas que chegam ao mercado com compromissos difíceis de justificar, com conceitos confusos ou com soluções que simplesmente não se encaixam no momento atual da indústria. 2 pontos de vista, o do engenheiro, o do testador, 2 formas de olhar para o mesmo produto e um objetivo muito claro. Ajudar você a identificar quais bicicletas de 2025 realmente valem a pena, observadas com muita cautela. Isso é Debatiu e hoje sim vamos falar das melhores e também das piores bicicletas de 2025. Como está, Anton, preparado? Muito bem, Dani, preparado. E você, como está? Com muita vontade. E você, tudo o que for para falar de bicicletas, a gente gosta, né? Sim, a gente gosta mais do que nossas esposas gostariam, mas A gente gosta? aqui estamos muito bem. Bom, lembrem a todos que estamos subindo esses podcasts do Debatiu tanto no YouTube quanto no Spotify. Pedimos, por favor, que compartilhem com todos os seus amigos nerds das bicicletas esses episódios. Começamos do zero e vocês vão ajudar o projeto a crescer. Deem um like bem grande aí onde vocês estiverem, até mesmo no botão do hype, que é algo novo que colocaram no YouTube. Acho que depois que você dá o like, aparece o hype. Tudo o que puderem dar já é ótimo. E por favor, a área de comentários lotada para sabermos se vocês concordam com a gente ou não, com essas melhores e piores e melhores bicicletas de 2025, se vocês concordarem. Vamos alternar as categorias, começando pelo gravel e passar por todas as opções em cada categoria. Anton vai sugerir a melhor bicicleta, eu vou sugerir outra e depois eu tenho preparado alguma coisa de pior bicicleta ou pior conceito. Vamos ver se a gente divide, né? Sim, tem que dar elogio e tem que dar bronca. É isso. Beleza. Anton, o que acha de começar no gravel e mostrar o que traz pra gente? Beleza? A melhor gravel de 2025, para mim, é a Lightable. Acho que estou pronunciando errado. É a bike que foi apresentada este ano, a Light, e para mim, porque é a melhor de 2025, em poucas palavras, dá para ver claramente o rumo do gravel rafting. E executa muito bem, A questão está na passagem dos pneus pela roda. Não sei, viemos de uma época em que o gravel existe. Será que vão inventar a mountain bike? Essa frase que se diz muito, nem sempre só no balcão do bar, né? Mas para mim o gravel, pelo contrário. Ou seja, está entrando em um ponto de maturidade, tanta maturidade que já começou a se segmentar. Existe o gravel mais aventureiro e o gravel mais rafting.
E quando uma categoria começa a se segmentar, é sinal de maturidade e olha para o gravel rafting. Dá para ver que o mais rápido que existe e o que já foi testado e comprovado são pneus de cross-country, Marathon. E então a Light é muito corajoso de tomar essa decisão de incorporá-los neste modelo de passagem de roda. Acho que até 58 isso equivale, em mountain bike, a um 2,25, 2,3, forçando mais, 2,25 ou 2,2. Certo? Se você assistir aos vídeos de promoção do Alight, nem sempre foi assim a decisão. Além disso, tudo bem que em um vídeo de marketing podem te contar histórias, mas enfim, nesse caso, se você assistir ao vídeo na internet, no canal deles no YouTube, está bem argumentado. Também penso assim, estão apenas fingindo essa história. Mas inicialmente, o gerente de produto da Alight não vê com clareza. Um pneu de mountain bike em uma gravel, e eles fazem diversos testes, os ciclistas da equipe de corrida experimentam e no final eles têm um desenvolvimento bastante pouco dogmático. Isso também merece reconhecimento. Queremos criar uma máquina de gravel racing. Durante o processo descobrem que isso implica um vão maior para pneus mais largos. Eles incorporam isso com coragem e adaptam a geometria. As escoras logicamente não podem ser tão curtas. Depois também é um pouco mais longa para frente, na parte da frente do eixo do pé de vela até a roda dianteira, ou seja, toda a bicicleta em si é mais longa. E hoje eles fazem uma máquina de corrida incrível e ainda por cima uma marca, e com isso eu encerro. Que é bastante parecido na Europa, na Península e no sul da Europa. Não é tão importante, mas nos Estados Unidos da América é bem relevante. E dar um passo nesse sentido envolve um risco. Marca pequena pode inovar, mas Light vai além no gravel. E sendo uma marca grande nos Estados Unidos, e com a responsabilidade que isso traz de vencer e estar no pelotão, lá na frente desde o primeiro dia. Bom, é muito interessante isso que você explica de que na verdade foram os ciclistas patrocinados pela marca que questionaram as decisões que inicialmente tinham de dentro da marca. Bom, não sei se do setor de vendas, de produto, ou seja lá o que for. Na verdade, quem toma as decisões para que uma bicicleta seja projetada de uma forma ou de outra. Isso a gente explicou no episódio 1. Vocês podem ir lá ver. Acho importante para entender porque certas bicicletas ou marcas lançam modelos de formas diferentes. Mas acho que os ciclistas participam da decisão final. Eu acho que muita gente está enganada sobre isso, porque são muitas marcas, querendo ou não. Estou no setor e percebo que tentam nos vender coisas que nem sempre são como dizem. Muitas marcas fazem isso. A equipe de competição participou. Participei desde o início do lançamento desta bicicleta. Você percebe que na sala ao lado fazem a mesma apresentação de produto para nós, jornalistas ou comunicadores. Algumas marcas se orgulham disso, embora nem todas hajam assim. A equipe de desenvolvimento fez parte da equipe de competição e isso é puro marketing. Não foi assim então que a equipe de competição da Alight interveio nisso? Hein? Galera, não me venham com um negócio de pneu estreito, porque depois sou eu que tenho que me virar. Nesses percursos de gravel tão exigentes que existem. Bom, me parece um ponto muito importante a se considerar e concordo com você que é um dos lançamentos do ano. Houve outros modelos, digamos, como por exemplo os da Willier e outros. Eu acho que o padrão atual já está entre 50, 53, 55, 58 milímetros no mínimo de pneu. Tão grandes quanto 58 muitos, não? Na verdade, muitos lançamentos que saíram aumentam a folga do quadro, mas não tanto de uma forma homologada. Depois, cada um assume seus riscos. Colocar um pneu de 2... Na verdade, um pneu é o Continental. Agora não me lembro exatamente o modelo, mas tem um Continental que é muito apreciado para o Racing King. Acho que era o Race King. Mas depois a Continental, se não me engano, fez uma mudança de nomes e eu me perdi um pouco, mas... Bom, de qualquer forma, na Light você pode colocar um pneu de Cross Country Marathon. Não o 2.4 padrão do Cross Country Olímpico, mas um 2.2 que é... Vamos ver agora, porque talvez a gente tenha ficado meio maluco nos últimos anos com a largura dos pneus, mais um 2, 2,25, 2,3, já são pneus consideráveis, até mesmo para cross country, e você pode colocá-los na Light. E na verdade, alguns porque não escolhi outros lançamentos ótimos de 2025 em gravel.
Aumentaram a passagem de roda, mas não concluíram esse processo. Sendo uma marca, como eu disse antes, com um grande volume, que não é uma marca de nicho, você sabe que isso também implica umas responsabilidades e riscos que também gosto de destacar. Ótimo. Bom, Anton, eu vou te dizer, neste caso específico do Gravel, vou apresentar duas propostas, porque eu sabia que você viria com essa leveza e então quero te dar como referência duas tortas, uma em cada lado. Eu aceito. Você vai ver. Por quê? Bem, porque acho que tenho duas bicicletas, uma que está no mercado há 4 anos. Não sei se já é o 5º ano, mas para mim ainda é o padrão de bicicleta. Gravel. Hoje em dia, o que acontece é que muito pouca gente conhece, porque a marca é bem pequena. Ela definiu as bases do Gravel há 4 ou 5 anos. Hoje, exceto pela fiação interna, um pouco exposta, e a caixa de direção e tal, continua sendo a bicicleta de referência, mesmo sem muita gente perceber que ela está ali. E eu estou falando da LAUV Seigla, beleza? Que é uma bicicleta que eu pude testar muito bem no ano passado. Marca islandesa, como eu disse, muito pouco conhecida e que lançou esse modelo. Isso faz 4 ou 5 anos, com uma passagem de roda máxima de 2,35 em mountain bike, ou seja, é uma verdadeira barbaridade. Além disso, um 2,35 generoso ainda permite bom espaço para evacuar. Barro, etc, etc. Claro, tiveram que fazer uma engenharia muito potente, principalmente na viga da direita, para que coubesse um monobloco de no máximo 48 dentes, que é o que os profissionais estão usando, entre 48 e 46 e está ficando por aí. Não é possível usar coroa dupla nessa bicicleta? Acho que isso não é um problema para quem vai usá-la atualmente. No gravel, cada vez menos, exato. E, no entanto, você pode colocar um monobloco de 48, 46 absolutamente sem nenhum tipo de problema e pneu de até 2,35, o que já começa a me parecer um pouco exagerado, um pouco extremo, mas acho que é uma bicicleta que já estabeleceu essas bases há 4 ou 5 anos e merece esse mérito mesmo não tendo sido lançada em 2025. E por outro lado, o outro tapa que quero te dar na outra face tem a ver, tem a ver com o seguinte: a Light é uma marca americana muito orgulhosa do seu país, das suas origens, e eles fabricavam o carbono nos Estados Unidos, algo que é completamente incomum, porque todos sabemos que basicamente entre Taiwan e China é onde fabricam a imensa maioria das marcas. Tirando 4 exceções, colocavam a águia com as estrelas ali no quadro, feito nos Estados Unidos da América. Bem, super orgulhosos. Mas por acaso, este Abel é o primeiro modelo que eles disseram: olha, desistimos. Tentamos lutar, fabricar nossos próprios quadros aqui, mas agora começaremos a produzi-los na Ásia. Este é o primeiro feito lá. Então, seguindo essa linha, eu te trago um modelo que ainda não foi lançado no mercado, até onde eu sei, eu vi pela primeira vez na Eurobike exposto, vimos de novo na Sea Otter Europe exposto, acho que era no stand da Vision, nem era um stand próprio, e trago isso como um reflexo de se a Laufer ao que já existia, que já tinha padrão. Isso que eu trago é o reflexo do que está por vir, que é a marca seca chinesa, mas não aquela concepção de marca chinesa de má qualidade, muito barata, mas sim de qualidade. Não sei o quê, não da China continental nem de Taiwan. Além disso, é importante destacar a Premium, uma marca com vários modelos de estrada. Agora, em breve vai lançar este de gravel. Eu não tive a oportunidade de pedalar com ele, mas tive a oportunidade de ter o quadro na minha frente e poder tocar o quadro por dentro. Valorizar sua construção, o trabalho estético e o design por trás. E o cuidado, porque não vai ser uma bicicleta econômica só por ser da China, mas vai ser uma concorrente muito digna de qualquer marca premium que possa aparecer para a gente. Cabeça ocidental. É um pouco dos dois mundos, minhas duas propostas. Além disso, o espaço para o pneu aparenta ter pelo menos 50 mm de largura, tanto na frente quanto atrás. Bom, por onde eu começo, não é? Olha, a questão de que a AID não é a primeira, quer dizer, e como a Universidade Federal comentou antes, no fim das contas é uma marca de nicho. Então eu também posso te dizer, não é que se eu procurar no Instagram no mundo bespoke que bespoke, como você explicaria isso para quem não sabe? É esse mundinho de pessoas que fazem suas próprias bicicletas com aço artesanal? O movimento artesanal na bicicleta.
Um movimento muito legal que, para os novatos do ciclismo, que com certeza são a maioria que nos ouvem, é um mundo muito bacana. Para seguir no Instagram, por exemplo, nesse mundinho que, aliás, também tem uma feira na Alemanha. Não sei se era em Dortmund, me parece que era em Dortmund. Sim, sei que acontece perto do aeroporto. Quase vou este ano, pois mesmo sem usar, esse mundo me fascina. Bom, com certeza na Universidade Federal, sendo uma marca de nicho, ou até mesmo no mundo artesanal sob medida. Você encontra, vou dizer engenhocas, mas não são engenhocas. Você encontra invenções, encontra propostas, encontra pessoas muito criativas fazendo coisas que depois acabam chegando ao que são as bicicletas mais comerciais. E com certeza você encontra bicicletas com passagens de roda enormes, com certeza você encontra gravel fat bikes, com certeza você encontra cargo gravels. Quero dizer, uma marca de nicho pode arriscar mais? Na verdade, A Universidade Federal citada antes possui cross-country com entre-eixos de 2,6, certo, mas a Light atua mais nos Estados Unidos da América do que na Europa. É uma marca líder e quando faz propostas está arriscando muito investimento. E tem. Então por isso é um pouco injusto porque alguém já estava pensando assim. Mas para mim é a 2025, não porque tenho o crédito de ser a primeira, mas porque chega no momento que tem que chegar, assumindo os riscos que tem que assumir. Sim, é mais ou menos isso. na verdade, se você elevar a escala, a Universidade Federal se torna algo bem de nicho. A Light está vários degraus acima, mas muito acima mesmo. Se você for olhar os modelos que existem na Trek, na Specialized, na Canyon, a maioria está limitada a 45 mm de espaço máximo para o pneu. Ainda não se arriscaram a dar esse passo? O que acha? Onde está o risco? Precisa de engenharia? Você vai nos informar. Muito forte. Na região do movimento central surge a frase comum entre ciclistas de gravel. Será que vão reinventar ou redescobrir a mountain bike? Não é bem assim, porque existem algumas medidas entre a caixa do movimento central, os estays, o espaço necessário para a roda, as pedivelas e a coroa, tudo deve estar muito bem combinado. Sim, com esse parênteses, sim, gravel. Por muito tempo foi uma categoria bagunçada, mas isso vem diminuindo. Há um ecossistema de especificações de gravel. Começa a haver uma segmentação, o gravel racing, o gravel de aventura, basicamente esses dois, mas também aparecem algumas variantes e começa a ficar bem claro o que é gravel. Então, incorporar um espaço maior para o pneu não é inventar a mountain bike, é refinar e colocar no seu devido lugar o que vai ser o gravel no futuro. E o que tem sido e também o que será depois. Agora vou mudar de assunto para responder a uma das interpelações que você me fez, dizendo de forma suave os tapas, que é o tema da fabricação na Ásia. E aqui eu tenho muito pouco a dizer, porque é um tema político, eu não quero me meter nisso. A única coisa que posso dizer objetivamente é que existe uma série de por sorte ou por azar. Alguns vão atribuir à política, outros à sorte ou azar, não sei. Não me envolvo nisso, mas há muitas tecnologias na Ásia ausentes no Ocidente. E se você quer alcançar determinada otimização no processo de moldagem do carbono ou determinado preço, etc., você tem que ir para a Ásia. Então, Mais uma vez, para o bem ou para o mal, aqui, cada um com suas opiniões, já quase políticas e geopolíticas. A Light queria certos níveis de um produto que não pôde ou poderia fabricar em seu país. mas há um custo que não seria viável para o consumidor final. Não poderia competir com o produto que vem da Ásia ou com as marcas ocidentais que fabricam na Ásia? Sim, talvez parte seja custo, talvez parte seja processo, eu sei porque não conheço o caso específico, mas não é só custo. Às vezes você busca uma tecnologia e não acha fornecedores para atender. Mas sobre tudo isso, sem saber especificamente, mas a Light comunicou esse lançamento e a decisão de voltar a fabricar na Ásia. Acho que foi 2 semanas antes do Trump impor tarifas em tudo que vinha de fora, o que foi péssimo para eles, porque talvez, não sei, talvez. Agora sim faz sentido voltar a fabricar nos Estados Unidos, mas no mínimo eles vão ter que engolir a tarifa de trazer as coisas da Ásia.
Então, bom, eu ultimamente tenho ficado sabendo, fora dos registros, e não posso dizer nomes de marcas que estão tentando passar, como 2 ou 3 fronteiras diferentes, porque através dessas fronteiras sai mais barato trazer seus quadros por 2 ou 3 fronteiras do que por uma fronteira direta. Não sei se estou me explicando, mas não. Que para eles vale mais a pena arcar com o custo logístico de mover o produto do que colocá-lo direto e pagar tarifas. Exato, porque obviamente as tarifas mais altas são da Ásia para os Estados Unidos. Sim, bom, talvez seja exagero, mas também estamos vendo com muitas fábricas já estão indo para o Vietnã por causa desse assunto. Se quiser, podemos fazer um episódio mais detalhado sobre fabricação asiática. Cara, vamos fazer sim, mas deixa eu ir antes. Com a pior bicicleta de gravel de 2025, é surpreendente porque vem de uma marca que eu acho que deve muito ao gravel. Para mim, a marca descobriu exatamente o que você disse. A segmentação dentro do gravel, hoje em dia, essa marca tem acho que 8 ou 9 modelos diferentes de gravel em seu catálogo. Eu pude testar muitas dessas bicicletas dessa marca na área de gravel e considero que elas são top em cada um dos segmentos que tentam ocupar. Ou seja, não há nenhum tipo de dúvida de que essa marca merece muito reconhecimento. Mas nesse caso específico, acho que estão tentando nos vender algo que não é da própria marca, tenho que dizer isso. Estamos falando da Wrigley Ignite GTX, estamos falando de uma bicicleta que, segundo os dados fornecidos pela própria marca, tem 58 milímetros de espaço para o pneu. No máximo, equivalente a um pneu 2.3 de mountain bike com guidão curvo, obviamente bem largo, com um flare de 24 graus, suspensão dianteira de 100 milímetros ou a opção totalmente rígida, de acordo com a marca. Geometria: 100% de mountain bike, que na verdade é um quadro rígido de mountain bike, coroa de mountain bike de 32 dentes. O pior é o slogan: afirma ser perfeita para o gravel alpino, unindo geometria de mountain bike ao ganho aerodinâmico do guidão de gravel. E é aqui que minha cabeça explode, porque eu acho que isso claramente é um excesso de estoque que eles têm no armazém, porque todas as bicicletas de gravel estão vendendo muito bem, portanto está sendo freado. Muitos que compraram mountain bikes rígidas para usos semelhantes não sabem como lidar com o excesso de estoque no armazém. E dizem, olha, colocamos um guidão curvo e dizemos que é gravel, assim a gente se livra delas. E claro, o slogan não se sustenta porque fala de gravel alpino. Já pedalei gravel e mountain bike nos Alpes, onde há subidas íngremes. Ao descansar, você está em 10%. O normal é 15% ou 20%. É onde faz sentido, por exemplo, usar uma coroa de 32 dentes para subir com mais conforto e tudo mais. Mas depois me explica, onde está o ganho aerodinâmico do guidão curvo numa bicicleta de mountain bike? Se você pedala a 5 km/h numa subida de 20 graus lutando para não cair ou perder o equilíbrio da bicicleta... É alpino, cara. É que a gente não entendeu. Também é uma marca belga. Sobre gravel, Alpino já está acima. Como você vê isso? Isso não é que o gravel é que já não é mais aquela caixa de surpresas onde qualquer coisa é gravel. No fim, monociclo é gravel, né? Não, cara. Se colocar um pouco de cravo no pneu do monociclo, vira gravel. Cuidado! Sim, Sim, gravel alpino. não enche. O gravel está muito claro. O que é, ou seja, é uma evolução das bicicletas de estrada, na verdade. O gravel. Não sei se falou muito, mas poucos consideram isso. O gravel existe porque nas bicicletas de estrada começaram a chegar os freios a disco, e a chegada dos freios a disco permite aumentar o espaço para o pneu, e então esse espaço para o pneu mais largo. Convida muitos ciclistas a dizer, ei, e se ao invés de irmos pela estrada, a gente for por esse caminho, que não tem carros? E um pouco daí nasce o gravel, que evoluiu e ainda está presente. Também pelo tipo de eventos que eram feitos nos Estados Unidos, que colocaram o gravel na moda. Antes era bagunçado, agora não é mais. Ou seja, é um excesso de estoque de bicicleta rígida com guidão curvo, mas não é gravel alpino, apenas rígida. Já é mountain bike, era o que dizíamos antes. Por exemplo, a posição da bicicleta de gravel vem da estrada, porque na estrada a posição é pensada para ir rápido, sem muitos buracos no terreno. O gravel herda isso e faz pequenas adaptações, como pneus mais largos. Já existem essas modificações,
Mas o gravel não é mountain bike. Sabe, se você for para os Alpes, não sei, vá de mountain bike, não tente gravel alpino. Acho que gravel. Eles são muito largos, mas o meu ponto é que o gravel começa a ser definido e não vai reinventar o mountain bike. E já não é mais uma categoria bagunçada. Eu daria outro exemplo de uma marca que fez algo parecido, que para olhos inexperientes pode parecer igual, mas que está muito bem feito. Sim, é gravel, como a Trek com a nova Checkout e uma bicicleta de gravel com suspensão dupla. Você olha as geometrias e diz: essas geometrias vêm herdadas inicialmente de alguns ancestrais de estrada que depois passam a ser um gravel rígido de competição e que enfim ficam mais relaxadas, para acabar tendo uma bicicleta gravel de dupla suspensão específica para corridas de ultradistância onde o conforto está acima da velocidade. Mas se você comparar a geometria dessa bicicleta e as características com uma mountain bike de verdade, com uma Super Caliber, não é a mesma coisa. São primas distantes, mas não são irmãs. E é que com o gravel, já para atacar, essa coisa do gravel e da mountain bike é que, veja, é importante notar que o mountain bike de 15 anos atrás era diferente do atual. Ou seja, Tudo evoluiu, ou seja, é a experiência das bicicletas. E hoje em dia temos um panorama. É que se você quer fazer trilhas, ir rápido e com conforto, tem o gravel, que foi uma variação da estrada. Se quiser single tracks, desde Superflow, Rollo, Swiss Epic. Bom, não sei se já fiz Superflow, mas é o que me vem à cabeça. no Swiss Epic, eu já fiz, tem umas coisinhas bem técnicas. Então é para isso que serve o mountain bike, que evoluiu para isso. Não sei, talvez muita gente não concorde comigo, mas vamos parar de olhar para o passado para definir para onde vamos, o futuro. O passado do mountain bike era uma moeda e evoluiu para um caminho. A estrada evoluiu e a partir de uma divisão da estrada nasceu uma categoria enorme. O que é o gravel? Já estamos em 2025 e estamos aqui, então tudo isso veio por causa do gravel alpino, com essa mountain bike também. Quer dizer, É esticar o chiclete, as coisas já foram definidas, existe uma bicicleta para cada experiência, que vem da evolução lógica de todas as categorias. mas também é verdade, Anton, que para quem observa de fora é fácil se confundir, porque também durante o ano começamos a ver esses corredores, profissionais ou semi-profissionais, que nos Estados Unidos, para corridas muito específicas, com um tipo de terreno muito específico, com um perfil muito específico, eles escolhem mountain bikes com guidão curvo para ter um melhor desempenho só nessas corridas, que são 2 ou 3 por ano. Então, mas insisto, acho que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que um corredor escolher uma ferramenta com base em um terreno muito específico do que uma marca querer te vender um quadro de bike que, além disso, não esconde, fala isso diretamente. É nosso modelo rígido de mountain bike. Na seção de mountain bike do site, você verá que é a mesma bike com guidão reto. Não faz sentido do ponto de vista de vendas. E principalmente sendo uma marca de bicicletas também posicionada no mundo do gravel, tendo contribuído tanto com os outros modelos e sendo modelos que funcionam tão bem. Sim, você já esticou o chiclete e por isso ela leva o título de pior bicicleta de gravel do ano, entre aspas. Genial. Ei, vamos para as de estrada. O que acha? Eu ataco primeiro. Ataco? Ataca? Vamos lá. Melhor estrada, melhor bicicleta de estrada 2025? Na minha opinião, é uma bicicleta que ficou completamente ofuscada pela sua irmã da mesma marca. Uma bicicleta na qual, bom, vamos desenvolver mais adiante, mas que eu considero ser a bicicleta ideal para qualquer entusiasta. O único contratempo que ela tem é que seu primeiro modelo, seu preço inicial, está em 10 mil euros, portanto, não é para todos os bolsos. Baseado no que testei em 2025 e parte de 2024, todas essas novas bicicletas de estrada estão em um nível muito alto. Estou falando da Aurum Magma, da Madone, por exemplo, da geração 8 da Giant, a nova TCR. Não sei, testei muitos modelos, estou deixando muitos de fora, mas realmente a Enve, por exemplo, a Enve Mele, eu gostei muito. Também em relação à dirigibilidade, mas acho que acima de todas essas, um passo ou até dois acima está a Colnago V5 RS
E aqui eu posso falar de muitas características, posso falar do peso, posso falar da estética, posso falar de... Mas eu fico principalmente com essa bicicleta, o manuseio, ou seja, a dirigibilidade é sublime. É uma bicicleta que você quer pedalar e fazer 4 curvas seguidas? Porque ela vai como se estivesse sobre trilhos e todas as outras também se comportam bem, mas essa aqui está uns 2 passos acima. E depois eu considero que ela faz parte dessa nova leva que são as que chamam erroneamente. Depois falaremos sobre isso. Bicicletas escaladoras são, na verdade, muito versáteis. Por isso a defendo, principalmente pelo controle. Podemos analisar cada dado, tudo está em disputa. É uma das mais leves e aerodinâmicas, mesmo sem ser uma aero. Mas e o controle dessa bicicleta? Se puderem, experimentem, mesmo sem intenção de comprar. Para mim, que testo tantas bicicletas, foi como entrar em outra dimensão. Nada a dizer, é uma ótima bicicleta, eu não a testei e assim como para você, é por causa do controle, ou seja, para falar com propriedade, eu teria que ter experimentado. Mas sem dúvida é uma bicicleta que vista de fora é totalmente atual, que tem tudo o que precisa ter. E quanto ao espaço para os pneus atualmente? Não falamos do peso, mas com certeza é um peso competitivo. Agora o topo de linha está ali beirando a ilegalidade da União Ciclística Internacional dos 6,8 kg, ou seja, isso não é problema. E o espaço para o pneu, acho que era 32 milímetros, se não me engano. Já é um espaço para o pneu mais novo. Com certeza não é a que eu escolhi, mas eu poderia ter escolhido como topo de linha. Vamos ver, com o que você ataca, Anton? Para mim, a melhor bicicleta de estrada de 2025 é a Scott Addict RC. Essa eu não sei se você conseguiu testar e como é o manuseio. Comparada com a GOP, Não posso comparar, não testei este modelo. para mim é a melhor de 2025 porque, veja, é muito complicado. Se coloque no papel de um engenheiro que precisa fazer uma bicicleta de estrada e de escalada. Na verdade, é um exercício de automação, não vou dizer, perdi o raciocínio, de otimização tão extrema que é difícil, você entende? Como melhorar uma bicicleta de estrada para subidas? A Scott fez isso e melhorou muito. O que ele fez, destacado no final, é dessa nova categoria e por isso deve ser tratado assim. É o peso. O quadro pesa, se não me engano, 660 gramas. 640 ou 660? Tem alguém da Scott aqui? Me perdoe, não sei isso de cabeça, mas é muito leve. A top de linha pesa 5,9 kg, o que faz sentido por ser a versão mais avançada. Mas o interessante é que uma bicicleta comercial tão leve significa que as linhas intermediárias vão ter um peso competitivo muito bom. E isso, ou seja, também pode ser uma marca pequena que faz uma bicicleta muito leve. No fim, só faz o top build e já serve para foto. Não é que Scott faz uma linha de um Dream Build até algo bastante acessível. Então, o fato de fazer uma bicicleta em massa leve tem muito mérito. Depois, quanto à leveza, se é fácil fazer uma bicicleta leve? Sim, você faz pudim de bicicleta? Já houve casos no mercado, sim, que em termos de rigidez praticamente se tornam inoperantes ou você reduz muito até o limite normativo os padrões de teste, de segurança. E Scott não faz nenhuma das duas coisas, por isso esse exercício de otimização tem muito mérito. É uma bicicleta que é rígida onde precisa ser e ao mesmo tempo, bom, isso todas já têm, mas já tem rigidez também, né? Não exigem escolher entre rigidez e conforto, a bicicleta é rígida e confortável onde necessário. Ela cumpre esses padrões e, em termos de teste, não foram, digamos, ao limite. Então, para mim é a melhor, já para finalizar, por esse super exercício de otimização que fizeram na Scott. Como dissemos no episódio 1, né? Que às vezes ou na maioria das vezes é mais difícil refinar um produto que já está muito maduro, que dá trabalho, de onde eu tiro. O que eu faço ao invés de começar a criar um conceito onde você tem toda a tela em branco, né? Sim. Depois, para finalizar, além disso, isso vale para todas, o que talvez não seja o ideal. O 2025
Esse exercício de otimização nem sempre vale, e não é só para Scott, mas para muitos outros. Como Aqui está. Também vale dizer que o exercício de otimização não é do quadro em si, das formas que ele tem, de como você faz o carbono, mas sim de processos de fabricação que permitem alcançar determinados pesos. E isso, no vídeo que você fez no seu canal quando foi a Taiwan com a nova Giant, você conseguiu ver? Como muitas vezes há uma inovação por trás que não se vê nas fábricas, que permite que uma geração de quadros dê um passo à frente, em relação ao peso, relação peso-rigidez, etc, etc. E bom, Scott explica isso no Product Launch e nos vídeos que saíram. Isso se beneficia disso? Sim, na verdade, vou-te dar um exemplo que achei muito interessante, porque quando estivemos na fábrica da Giant em Taiwan, havia 3 tipos de lugares dentro da fábrica. O que podíamos visitar e gravar, o que podíamos visitar mas não gravar e o que não podíamos visitar diretamente. Então, daqueles que podemos visitar mas não gravar, curiosamente era a sala onde eles tinham organizadas como dizer, o almoxarifado das diferentes peças de carbono. Uma vez que já tinham sido cortadas, dali elas tinham que ser colocadas sobre os moldes, ou seja, tinham que começar a fazer a laminação. Isso me lembrava quando meu pai vendia peças de carros e mantinha o almoxarifado cheio de itens e referências. Não, porque a bateria, o para-choque e os corredores de baterias e para-choques, não sei o quê, não. E então achei muito curioso que, tendo coisas de altíssima tecnologia e de valor, pois isso tecnológico altíssimo, uma das coisas que não nos deixaram gravar era simplesmente como eles tinham organizado as caixas de papelão onde dentro havia pequenas lâminas, peças de carbono, como se fosse um Lego, sabe? Bom, mas é mais do que isso, porque com certeza eles têm um jeito próprio. Aí está a parte preliminar, que é esse nível de otimização, que depois te permite conseguir a rigidez e a resistência em determinados lugares com um peso ótimo e exato. Depois, com certeza, você viu como mencionou, né? Porque eu gostei muito do vídeo que você fez de Taiwan. Obrigado. Parabéns, o vídeo é muito bom. Acho que muita gente gostou. Sim, você vê como houve muita inovação no processo de moldagem do carbono. Quer dizer, colocar o carbono, fechar o molde, curar e retirar, e então, para não me estender nem entediar, como eu dizia, os moldes colocados no carbono melhoraram muito. Isso permite uma compactação bem mais otimizada. E isso você percebe, como você disse nos vídeos, que às vezes você toca o interior de um quadro. O que antes era, dava para notar muito as irregularidades e os restos de resina. E agora, ou seja, antes de pintar, está muito bem trabalhado, tanto por dentro quanto por fora. Essa capacidade de trabalhar o carbono, tanto por dentro quanto por fora, te permite melhorar os layups, te permite ir otimizando cada vez mais e tirando gramas, tirando gramas. Bom, isso, Scott, se você olhar os releases técnicos da Scott Addict RC, eles explicam como fizeram tão bem. Mas bom, não é só a Scott. Mas enfim, nesse caso eles aproveitaram e estão na vanguarda. Eles também estão sendo líderes na parte de desenvolvimento de fabricação. E isso também nos ajuda a explicar porque que toda vez que a marca faz um lançamento, eles dizem que está mais rígido e mais leve. E chega um momento em que o usuário final ri porque diz: bom, como é que sempre vai ser mais rígido e mais leve? Bom, não sei se alguma marca faz só marketing, mas em muitos casos é assim. É verdade, graças às novas técnicas, tecnologias ou metodologias. Simplesmente pela forma de colocar as coisas, as lâminas de carbono ou o que for, é possível fazer com que um quadro seja mais rígido e mais leve ao mesmo tempo. Comentário rapidíssimo. As pessoas precisam entender que as bicicletas de carbono são um produto ultra técnico. Ou seja, A tecnologia do carbono, que agora tem uma parte comercial, é uma tecnologia de setores muito avançados, coisa aeroespacial, defesa, automotiva muito, e as características da bicicleta. Podemos ter acesso a essas tecnologias por um preço razoável, e aqui com certeza alguém vai ficar bravo. Mas faça uma moto com as tecnologias de fabricação usadas nas bicicletas comerciais, ela ficaria completamente fora de preço. Bom, você teria uma moto, chefe? é uma moto, chefe, quase uma bicicleta protótipo.
O mundo da bicicleta é muito bonito, porque temos acesso a algumas tecnologias de fabricação que não teríamos acesso em qualquer outro setor de produto. Ou seja, talvez na eletrônica exista esse nível de... Mas enfim, já expliquei, já estou me alongando. Mas a conclusão é que, através do ciclismo, temos acesso comercial a tecnologias muito avançadas. E o carbono é uma delas, e como uma tecnologia de ponta, também vai evoluindo. Bom, eu entendo perfeitamente, me enrolei aqui. Mas é importante. Não, com isso eu também encerro esse assunto, mas entendo perfeitamente o que você quer dizer. O que acontece é que essa opinião que você acabou de dar é completamente impopular. Porque todo mundo, todos nós temos a percepção de que as bicicletas são caras demais. São mesmo, são sim, Mas é o que temos com essa tecnologia? mas poderiam ser muito mais ainda. Sim. Bom, enfim, acho que isso dá assunto para outro episódio, para outro podcast. Vamos abrir? Vamos abrir, porque isso é interessante e o pessoal gosta. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre isso. Continuaremos recebendo as bicicletas. Agora, qual é a pior bicicleta de estrada de 2025? E aqui eu acho que vai ter muita gente que vai ficar de cabeça explodida quando eu disser qual eu coloco aí. Em primeiro lugar é a Colnago i1RS, a bicicleta campeã do Tour de France. A bicicleta campeã do mundo. É pior. Eu acho que é a pior bicicleta de 2025 para a estrada. E não paro por aí, viu? Porque continuo com a Cervelo S5, com a Canyon Road, com a Giant Propel, com a Merida Reacto, com a BMC Team Machine, SLR, não, perdão. Já vejo por onde você vai? Bem, a questão é que eu considero que está chegando um momento em que, e a Ion é um exemplo disso, está chegando um momento em que os ciclistas profissionais começam a precisar de um tipo de ferramenta que não necessariamente está alinhada com o tipo de ferramenta que o ciclista amador, como somos eu, você ou qualquer um que nos ouve, realmente precisa. O que acontece? Bem, na verdade, eu tenho uma entrevista com o Machin, o diretor esportivo da UAE, que deixa isso muito claro, que eles desde a equipe pressionaram a Colnago porque precisavam de uma arma diferente para poder competir em melhores condições no World Tour, e essa arma se chamava i1RS e foi concebida para suprir as necessidades dos ciclistas profissionais da equipe que eles têm. Basta... Na verdade, em conversas com o distribuidor da Colnago na Espanha, antes dessa bicicleta sair, eles não apostavam nada em termos de vendas. O que é que eles apostavam? Tudo, na que sairia 3 meses depois, a V5RS, que, como eu disse, me parece uma escolha fantástica se você tiver o bolso suficientemente grande para um esportista, um ciclista amador. Mesmo assim, em vendas, a Iker dominou, pois a vitrine do Tour de France e do World Tour, como costumo dizer, tem o Tadej como chefe de marketing da Colnago. E se ele usa a Iker, vai vender a Iker, e se ele usa a Z, vai vender a Z? Bem, em geral, eu acho que, ou seja, a minha opinião aqui, ou a tese que eu defendo, é que com essa nova geração de bicicletas de estrada polivalentes, não sei se a Scott pode ser classificada como exclusivamente uma bicicleta de escalada, por exemplo. Acho que a Giant TCR, sim, é uma bicicleta de escalada, como antigamente se entendia. Tem que ser boa para subir. Mas há muitas outras, como a Canyon Endurance, ou como, por exemplo, vivi de perto com a BMC Team Machine SLR, a própria Colnago V5RS, muitas outras que já não são escaladoras são polivalentes, realmente no plano se movem muito bem e para escalar, escalam tão bem quanto uma escaladora. As que foram para o extremo, na minha opinião, são as que agora chamamos de aero. Todas essas que eu disse, que para mim são as piores bicicletas, que fique claro. Não é que sejam piores porque são más bicicletas, mas porque estão distorcendo o conceito do que seria a bicicleta adequada para o usuário final. Amador. Então, não sei, essa é a minha tese, não sei como você vê isso. Sim. Quando você disse primeiro que o I era o pior de 2025, eu pensei, como assim? Mas já entendi o seu ponto e concordo com você. Olha, na estrada acontece uma coisa que no mountain bike não acontece no mountain bike. A segmentação por categorias faz sentido para a experiência que você vai ter. Com uma bike de enduro, você encara um terreno. Com uma de cross country, enfrenta outro. Por outro lado, Na estrada, a estrada é a mesma. Então, essa segmentação que é feita faz muito sentido para os profissionais,
mas faz muito pouco para 99,9% dos usuários, até mesmo para aqueles que são semi-profissionais, que são muito experientes. Incrível. Então acontece uma coisa que é um clichê, que as pessoas compram a bicicleta, não a que precisam, mas de uma forma mais aspiracional. Em Estrada. E isso na nova geração do Aero fica claríssimo. São bicicletas que fazem sentido para o World Tour e às vezes nem isso, porque também vão mudando dependendo da corrida. Então, não sei, é uma pena porque, como eu disse, a escolha de uma bicicleta vai determinar o quanto você vai se divertir. Então, Eu acho que muitas vezes também se fala muito sobre o peso. E hoje em dia muita gente diz, bom, é que uma aero já pesa o mesmo que uma escaladora. Bom, depende, porque pode ser que as top de linha estejam próximas, mas muitas vezes essas aero que estão tão próximas do peso das escaladoras. Não é por causa do quadro, e sim por causa dos componentes, etc. Ou seja, se realmente colocarmos para competir nas marcas que têm dois modelos, o frame kit da escaladora ou da polivalente. Com o frame kit da Aero, o mais leve sempre é o da polivalente, não o da Aero. Depois, se você vai baixando de categoria e indo para componentes mais acessíveis, o peso da Aero costuma aumentar bastante mais. Mas mesmo saindo do argumento do peso, aqui estamos falando se compararmos, por exemplo, a IS com a V da Colnago. A IS é praticamente uma bicicleta de triatlo ou contrarrelógio com setups complexos que exigem equipe de mecânicos, como em times profissionais. Não é um modelo para, por exemplo, viajar para Gran Canária para uma Gran Fondo, colocar na caixa e depois montar facilmente. Você sabe apertar tudo isso direito, ajustar na medida certa, o guidão, com todo o cuidado, para garantir que nada tenha quebrado no caminho e por aí vai. No entanto, você tem outra bicicleta que continua sendo incrível, como a V5, que é simples nesse sentido de uma vez. Eu a deixei ajustada, sei que vai funcionar, sabe? E não preciso me preocupar com posições do corpo e por aí vai. Então, não sei, é um conjunto de coisas que eu entendo, a parte estética, mas no fundo são as polivalentes, não só as que já mencionamos. Até mesmo as marcas que têm uma única plataforma, como a Tarmac da Specialized ou a Madone geração 8 da Trek, que são bicicletas que eu acho que se encaixam muito melhor com o que nós, usuários, precisamos. Dito isso, Anton, você já teve ou tem uma Aero? E eu já tive uma Aero e no fundo provavelmente vou acabar tendo outra Aero. é como dizem, casa de ferreiro, espeto de pau. Não. Não, eu tinha uma Aero, vendi e agora tenho uma escaladora. Mas enfim, na verdade também. Se a gente fizer o episódio de 2026, qual é a melhor bicicleta de estrada de 2026, eu tenho muita vontade de poder dizer que é uma bicicleta de uma categoria que está se perdendo, que é uma bicicleta de endurance, porque na estrada o endurance. E agora parece que eu dou um salto, mas não porque eu quero relacionar isso com o tema da segmentação dentro da estrada. E eu acho que muitos usuários se beneficiam muito de uma bicicleta endurance, mas as endurance, por algum motivo, estão relegadas à linha de entrada. E para contrabalançar isso, houve uma tendência para marcas aero, mas queremos bicicletas endurance top de linha com montagens de alto nível para equilibrar isso. Porque no final das contas, já te digo, a estrada é a mesma, não é como uma mountain bike. O terreno depende da categoria, sim, vai mudando e a ideia é ter bicicletas que atendam bem ao grande público. Existe uma categoria esquecida que, como você mencionou, foi engolida pelo gravel e acabou ainda mais esquecida, com essa nova geração de bikes aero que estão impressionando muitos usuários, que para equilibrar uma boa geração de bikes endurance valeria muito a pena. Não sei, essa seria a sua opinião, né? Agora, para encerrar esses pedidos, se eles pudessem colocar um espaço máximo para o pneu de uns 40 mm e usar um slick, mas de 40 e poder andar na terra de vez em quando. Para essa categoria, endurance, busquei uma estética mais esportiva e menos recreativa. Sim. Talvez estejamos pedindo demais. Antes achávamos o gravel muito definido para 2025, agora queremos uma semi-gravel de estrada e ainda vamos inventar uma categoria nova, como a gravel alpina.
Muito boa, cara, muito boa, Antônio. Melhor bicicleta de mountain bike de 2025 para você, vamos ver. Vamos lá, vamos para mountain bike. Para mim, não tenho dúvidas. É a Specialized Stump Jumper. É igual para os ouvintes, já que a maioria de nós é do sul da Europa. Não é uma categoria tão forte como é no norte da Europa ou nos Estados Unidos. Como é o trail, mas para mim, a 15ª geração, estou dizendo certo, a 15ª geração da Stump Jumper continua sendo o referencial da bicicleta de trail. Obrigado mais uma vez. Não é fácil, é difícil chegar, mas ainda mais difícil se manter. E a Specialized com a Extra Tail fez de novo. Por quê? Olha, o que eu gosto é o que eles não fizeram, como eu posso dizer? Ou seja, continuam no topo, sem complicar as coisas. O sistema de suspensão cinemática, para mim, é o rei dos sistemas de suspensão, que é o 4-bar. Seja Horse Link ou Split Pivot. Ambas as versões, Isso, mantém aí. E além disso, eles colocam esse negócio do amortecedor do Gini, que no final das contas é só um amortecedor com muita câmara de ar. E bom, tem que ter um sistema para trocar os tokens bem fácil. O que isso faz é deixar a bike muito macia. Macia, não sei como seria em português, é muito... Macia, não sei. Aparece outro nome para mim no início do percurso e também te limita de ficar batendo em tudo quanto é lugar. Ou seja, resumindo, eles mantêm o sistema cinemático e ainda refinam, adicionando o gênio que só soma, não subtrai. Em nenhum caso, não subtrai. Depois, em termos de volumes, eles fazem uma coisa que só as grandes fazem, que é não ter nenhum volume gratuito. Ao mesmo tempo, há um DNA nisso. Falo mais como designer do que engenheiro, mas isso também conta. Eles são capazes de otimizar a bicicleta? Nenhum volume é desnecessário. Não existe um gesto de carbono gratuito mantendo a identidade da marca, e isso também é difícil. É difícil porque é muito tentador como designer. Já adianto, talvez não seja só engenharia, mas design. Inserir gestos na bicicleta para identificar a marca, mas acabam sendo gestos um tanto gratuitos. ou seja, Está muito bem otimizada. E ao mesmo tempo mantém essa identidade de marca. Essa é para mim a melhor mountain bike. não posso discutir nada com você. É o equivalente no ciclismo da mountain bike ao modelo T da Ford. A primeira, se não me engano, a primeira mountain bike de produção em série e a que começou tudo um pouco para o grande público, que permaneça aí e mantenha essas características. Outra questão é se na Espanha realmente valorizamos, pois essa bicicleta é pouco usada, aqui preferimos a Epic. Concordo totalmente com você. Eu vou trazer aquela que, bom, provavelmente é uma das mountain bikes com a qual mais pedalei este ano. E que, aos olhos daquele usuário que está com o cotovelo apoiado no balcão do bar e com a outra mão segurando uma cerveja, ela recebeu muitas críticas. Bom, críticas não, mas tipo, esses aí não inovaram em nada, só copiaram. Esta aqui se parece muito com a outra e, na verdade, eu acho que tem um trabalho de desenvolvimento muito importante por trás. Coisas que podem não parecer óbvias, mas ao subir na bicicleta você nota claramente. Refiro-me à Giant Anthem, que todos vimos ser lançada e que recentemente se tornou campeã mundial com Alan Hatherley. Para mim, ela traz duas inovações importantes. A primeira é o peso. Um pouco do que você falava sobre poder trabalhar muito bem toda a parte interna do quadro, nesse caso, na Giant. Toda a tecnologia criada para a TCR de estrada e escaladora foi usada na Anthem. E isso é algo que faz com que, como você dizia da Scott na estrada, todo o peso de toda a linha diminua, porque além disso eles conseguiram manter. Só há um quadro de carbono de um único tipo em toda a linha, que é o topo de gama. Ou o mesmo quadro com o qual Alan Hatherley ganhou o Mundial, está em toda a linha e é, querendo ou não, se houver 200, 300 gramas de diferença, você vai ter esse ganho. Mesmo comprando o primeiro modelo da marca, enquanto outras oferecem até 3 tipos de carbono, você ainda fica só com o modelo básico. Pesa 1 tonelada e mesmo aprimorando nunca vira top de linha, né? Mas acima disso tem uma questão muito específica, que bom, eu expliquei no vídeo, mas não sei até que ponto as pessoas dão importância, que é como os engenheiros conseguiram isolar a flexão dos estais em um sistema monopivô como é o da Anthem.
E isso provavelmente você pode nos explicar melhor por que é tão importante? Obrigado, porque na apresentação da Giant havia, por exemplo, um cartaz dizendo: os estais do nosso monopivô, da nossa Anthem, flexionam 5 milímetros, enquanto os da Epic 8D Specialized flexionam 4, 5 milímetros. Se puder nos explicar com seu conhecimento de engenheiro, por que isso é importante? Vale a questão da flexão do carbono. Veja, quando o carbono flexiona é como uma cabra louca. Por que que é como uma cabra louca? Imagine um arco que você tensiona e quando solta a corda, toda a energia que acumulou é liberada de uma vez. Não existe amortecedor nem absorção dessa energia. Então, nos sistemas de suspensão, acontece um pouco o mesmo nessa flexão do carbono. Introduz algumas forças parasitas, que além disso é um nome meio feio, mas é muito descritivo. É o que é no sistema, porque são forças parasitas. Mas são forças que não tem como, não estão amortecidas. Sabe então? Menos flexão, menos forças parasitas. Então, Você como engenheiro, para mim, o objetivo que você tem que ter é tentar ao máximo que elas não apareçam. E se aparecerem, tentar ao máximo mantê-las sob controle. Mas se puderem sumir, melhor ainda. Espero que a Giant veja isso, espero que todas as marcas vejam e além disso, ela resolve e explica. Não sei se expliquei direito, se deixei alguma coisa aqui, vamos ver. acho que para que as pessoas entendam, principalmente no mundo do cross-country, sempre existe essa dicotomia entre, pivô com flexões, tirantes, uma bieleta, sistema muito leve, o mais leve que você pode ter, mas que em termos de sensação, funcionamento, talvez não seja o mais ideal. Por outro lado, há sistemas mais complexos, como duplo bieletas e 4 bars, entre outros. Sei lá, Mondrakers, BMCS, mas que são sublimes na hora de ir lendo o terreno. O terreno, de gerenciar tudo o que impacta no eixo traseiro, mas que tem o grande contra do peso. Como testador de bicicletas, percebi isso na ANSEM do meu ponto de vista. Tendo um monopivô com tão pouca flexão nesses tirantes, as sensações são muito, mas muito parecidas com as de um sistema complexo, mesmo tendo o peso reduzido de um monopivô. Porquê? Principalmente porque subindo, a roda traseira traciona incrivelmente bem. Em terrenos íngremes e soltos, a roda traseira traciona muito bem. E depois, em áreas, por exemplo, com muitos buracos pequenos, seguidos, você tem a bicicleta sob controle, não é como se ela te empurrasse para frente feito um touro selvagem, mas realmente absorve, ou seja, ela se comprime e volta, mas de uma forma controlada, ela se comprime de uma maneira controlada, que é o que vocês engenheiros conseguiram, mas depois, ao descomprimir a força que ela gera te impulsionando para frente, isso não está controlado, ou está até certo ponto, digamos. Sim, olha, também um sistema monopivô não dá para pedir milagres. Por mais que você tenha anulado a flexão do carbono, Quer dizer, num sistema de pivô único, elimina-se as forças parasitas da flexão do carbono. O nome parece ruim, mas não é. E existem boas bicicletas, pivô único, estou desviando do assunto. O sistema de pivô único oferece o que pode oferecer e, na verdade, se beneficia muito de um controle remoto. De um sistema de 3 posições, porque, digamos, as 3 posições do amortecedor acabam suprindo o que o sistema por si só não oferece exatamente. Então, dentro desse sistema de monopivô, se você elimina a flexão do carbono, fica melhor. E se não, você também elimina. Antes eu dizia controlar, e isso é para controlar. Basicamente, o que se faz é identificar onde no curso ela flexiona. Se ela flexiona muito no começo do curso ou se flexiona muito no final. O ideal é que ela flexione mais no final. Porque então, como essas forças entram em série, ou seja, primeiro flexiona o carbono, ou seja, a força entra na roda. Primeiro, o carbono flexiona. Quando o carbono flexiona mais, funciona como amortecedor em série, não em paralelo. Por isso, é melhor que isso ocorra mais no final, quando começa a flexionar. Quando as forças no sistema já são grandes, você mantém certo controle. Mas é melhor que o carbono não flexione, lembrando que está fazendo um monopivô. Ou seja, se você quer boas propriedades de anti-squat em relação ao anti-rise, se você quer boas propriedades de independência
tanto da pedalada quanto da frenagem, que seriam o anti-squat e o anti-rise, o monopivô vai te levar até onde puder. Por isso eu dizia para mim que o melhor sistema é quando você coloca um ponto de pivô que te permite, tô me enrolando, me corta, é colocar um ponto de giro que coloca a barra de força. Seja no horse link ou no split pivot, que te dá essa possibilidade de separar o anti-squat e o anti-rise. Falei muito, né? Comentem se preferem que eu fale menos. Porque isso aqui, que eu estou visualizando agora, eu tento passar igualzinho. Devem achar que sou maluco e querem que eu cale a boca. Bom, a gente vai melhorando, vai ajustando, que o pessoal deixe nos comentários para ver o que sumiu, para ver se estamos indo técnico demais ou se usamos uma linguagem que deveríamos explicar mais passo a passo. Não sei, de qualquer forma, a área de comentários é de vocês e todo o feedback será bem-vindo. Encerro o assunto aqui. O que eu acho mais interessante é que a melhoria desse monopivô realmente depende da marca de bicicletas. Até recentemente, a principal evolução dos monopivôs dependia dos amortecedores. Obrigado até então. Nesse caso, são as marcas de bicicletas, nesse caso a Giant, a marca de bicicletas, que intervém diretamente para melhorar seu monopivô. Ponto para a Giant. Obrigado por assistir, podemos continuar conversando? Mas se você quiser, podemos seguir em frente. Eu ia falar mais sobre Giant, mas tanto faz. Tá bom, faremos mais, porque vamos fazer mais. Antônio, chega a pior mountain bike de 2025, pelo menos do meu ponto de vista, bicicleta que foi lançada este ano e que vem com uma questão que eu acho que não é tolerável já em nenhum sentido. É que vamos falar de uma marca que, bom, podemos dizer que não é de ponta, mas no entanto é uma das mais vendidas, uma super campeã de vendas. O que ocorre é que, ao menos aqui, ela não está presente, mas é uma marca que na Ásia, na América Latina, até onde eu sei, está super presente e vende muito. O que acontece é que, bom, estamos falando da Polygon Syncline Doctor. Essa é uma marca da Indonésia, eu a conheci, andei nela pela primeira vez em uma Fab Bike, em uma ilha da Indonésia, onde, por motivos de normas e tudo mais, só se pode transportar alguém de burro ou de bicicleta. E como a ilha é arenosa... Conheci Daniel Race em uma ilha da Tailândia andando de bicicleta, mas isso é outra história. Indonésia, me enganei, é Indonésia? Sim. Existem vídeos disso e de anos atrás. Acho que é um dos poucos casos de uso real que faz sentido. Uma Fab Bike, não é? Numa ilha como aquela, que está cheia de areia, e realmente com uma bicicleta normal, não teríamos conseguido avançar. Isso. E o Alasca com a neve? Então... Polygon Syncline, doutor bicicleta de cross-country dessa marca da Indonésia, que, como eu disse, vende muito. Se olharem, vão dizer, bom, Dani, mas é que é um molde aberto. Não dá para exigir muito dessa bicicleta. Para mim, tanto faz, mesmo sendo um molde aberto. Lançar uma bicicleta em 2025, onde a fiação passa por fora, na parte que vai do triângulo dianteiro até o traseiro, isso não é aceitável. Acho que isso já foi superado. Já vimos isso em modelos de gerações passadas de marcas conhecidas como Orbea Ois e Cannondale Scalpel. Mesmo com cabos melhores, mesmo que fossem por fora, ficavam mais bem organizados. Não sei, a ideia era melhor. Aqui eles lançam uma bicicleta há um mês, quase em 2026, com um cabo enorme por fora. Feio, isso não acrescenta nada e não sei o que você acha, Anton, mas eu já não compraria só por causa disso. Vamos ver. Questão dos cabos. Já conseguimos alguns padrões de integração, então todas as bicicletas, e nem vou entrar no assunto dos cabos. Se é pelo tubo de direção ou se é pela lateral. Isso já é um assunto muito maior que também podemos abordar outro dia. Mas em termos de integração, existem alguns padrões e olha, se você não os segue, fica meio de fora. Existe um tipo de usuário, mas não sei se é o dessa bicicleta. Principalmente mais usuário de downhill que prefere os cabos por fora, e isso para quem compete em downhill faz sentido. Se precisar trocar o cabo, freio ou sangrar, troque tudo de uma vez e remonte. Assim não precisa sangrar depois. Mas enfim, são contextos, como eu disse, muito racing, de downhill, é quase um pouco nicho para os outros segmentos. Olha, existem alguns padrões de integração que as pessoas mais ou menos valorizam.
Não me vejo sendo responsável, seja em vendas, marketing ou produto de uma marca. E chegar a essa ideia em 2025 e dizer sim, sim, aprovamos, vamos em frente com o cabo por fora, não consigo imaginar, mas enfim, aí já é com cada um. Escuta, Ebicas, o que acha? Se eu atacar, Primeiro ataca o e-bikes. vamos ver, a melhor e-bike de 2025 tudo, e não ser a melhor. Porque eu considero que, veja, todos sabemos o que aconteceu em 2025 com as e-bikes, com o motor Abinox, e portanto eu acho que qualquer bicicleta que se diga ser a melhor de 2025 tem que ter o sistema elétrico da Abinox. O que acontece é que, neste caso em específico, eu estou escolhendo ela porque foi o cavalo de Troia que nos trouxe o sistema Abinox. Mas não porque a parte de bicicleta dela seja a melhor do mercado. Mas enfim, a Anflow PL, escolhendo Troia, ela tinha que estar aí, pelo que acabei de dizer, basicamente porque DJI barra Abinox apresentaram o seu motor para as outras marcas de ponta. Ninguém aceitou a ideia ou quis arriscar, então eles montaram a própria bicicleta e disseram: agora vocês vão pirar. E eles revolucionaram todo o setor das e-bikes. Então essa é a minha proposta. Sem mais, Antes de dizer minha proposta, que já posso adiantar, que também é uma bicicleta que leva o motor, a Binox. Dizer que o mundo das e-bikes está em um momento espetacular, bonito, maravilhoso e também está chegando a um ponto de maturidade. Você fala isso, Anton, porque nós não investimos em e-bikes. Investiram na direção oposta à Abinox e vão me odiar. Vão me odiar. Ele vive um momento bonito, sim, visto de fora. Vou declarar minha opinião, muitos vão me odiar, mas tudo bem, não vou falar o que não penso. Eu dizia que é um momento muito bonito porque até agora faziam você escolher entre o que você queria, potência ou leveza. Você tinha que escolher. E as pessoas disseram, bom, as pessoas não. O mercado agora ofereceu potência e leveza. Vamos ver como chegamos até aqui. Houve um momento, sei lá, vou chutar, bom, não estou inventando, mas só para dizer algo, entre 10 e... bom, não tanto, entre 10 e 5 anos atrás, que é a chegada das e-bikes. Pensar, bom, isso é uma coisa nova, talvez a gente vá atrair muita gente que está chegando. Eu invento do motocross. Bom, e de fato é assim, tem muita gente que vem das motos. Sim, mas naquele momento, por exemplo, o perfil do novo usuário, que vem do motocross. Uma bicicleta de 28 quilos ainda vai parecer leve para ele? Já? E então apareceram, bom, as bicicletas naquela época eram bastante mastodônticas. Inclusive algumas marcas, já sabendo disso, fizeram alguns designs que se desviam muito do que é o imaginário coletivo, do que é uma bicicleta. Em reação a isso, começaram a surgir as leves, nesse estilo. Não, elétrica sim, mas é mountain bike, é ciclismo, e vamos jogar com as regras do mountain bike. Primeiro precisamos reduzir o peso. E então surgiu essa geração de bikes leves, e aí apareceu essa dicotomia entre leves ou potentes. E agora estamos em um momento de... Por isso eu decidi bonito, porque já não é nem leve, quer dizer, é leve, desculpa, falei certo, é leve e potente. Já não precisa escolher. E então, né, o futuro é brilhante nesse sentido para a C-Bike de mountain bike. E só vão fazer com que melhore no final a experiência do usuário. Sim, sempre insisto nisso, pois o importante é que as pessoas subam nela, que vá explorar a natureza e tenha uma boa experiência, porque a ferramenta permite mais coisas para ela. E o fato de ser power leve, o ciclismo saiu ganhando com isso? Não vamos criar super máquinas de motocross. Vamos fazer ciclismo com as capacidades de uma e-bike potente que as leves não estavam alcançando. Inclusive na estética, como você mesmo disse fora do ar, o ciclismo venceu o motociclismo, porque as bicicletas elétricas, num primeiro momento, podiam tentar se parecer mais com uma moto para atrair mais esse público motociclista. No final, elas estão se parecendo mais com bicicletas e estamos indo justamente para o lado oposto. Não, que a bateria diminua e a e-bike fique mais parecida com uma bicicleta tradicional. Claro, suponho que também é normal, faz parte da evolução. No começo tem esse artefato que te permite ir pela montanha. O que fazemos com isso? Onde colocamos? De onde bebemos mais? Se do motociclismo, se das bicicletas, se daqui e dali. E pouco a pouco, de forma darwiniana, os conceitos foram para um lado, foram sendo depurados por outro lado. A tecnologia das baterias também foi melhorando junto.
Não da indústria do ciclismo, mas sim, aqui nós aproveitamos o que faz a indústria automobilística, basicamente a questão dos carros elétricos. E estamos em um momento muito especial, porque, como eu disse, já foram tiradas conclusões sobre um produto, esse produto já está maduro e só continua melhorando. Espero que em outro dia possamos estar presentes. Podemos comentar isso no podcast, é sobre o tema da tecnologia de baterias, que também é importante no mundo automotivo. Há algumas promessas que, se depois se concretizarem no mountain bike, teremos umas bicicletas que vão nos surpreender. Vamos falar sobre isso, mas antes me diga, qual é a melhor bicicleta e bike de 2025 para você? Para mim é a 1 a 1 com DJI 1 Medium, essa é a 1 Midi. Acontece comigo um pouco como com a Lite, porque eu vi os vídeos do pré-lançamento e acreditei e gostei do pré-lançamento, que era uma bicicleta que tinha que vir com o Bosch SX. No meio do desenvolvimento, poxa, sai o DJI e César Rojo, que é quem lidera esse projeto, decidiu que não. Isso é o melhor para a bicicleta e para a minha ideia de bicicleta ideal. O DJI é mais fiel a essa ideia ideal e também tem essa flexibilidade de mudá-lo. E faz o que é para mim. Uma máquina de enduro, ou seja, hoje em dia, não sei, é difícil justificar para um praticante de enduro que ele não prefira ir com uma bicicleta elétrica dessas características do que com uma muscular? Aham. Bom, nada a objetar. No final, eu acho que de todas, se tínhamos que colocar duas bicicletas que usam o sistema Avinox, a 1 é pura classe em todos os sentidos. Sem entrar em cinemática e tudo isso, ao ver a bicicleta, uau, é incrível. No nível cinemático também gosto, porque tem a mesma personalidade que no nível estético. O estético é completamente diferente, ou você gosta ou odeia. E no nível cinemático também é muito interessante o que ela faz. E, na verdade, ela tem algumas características que um usuário que anda muito forte no enduro vai gostar, porque é muito progressiva. E isso quer dizer que, se você não for muito forte, talvez nem use todo o curso. Mas se for muito forte, não vai conseguir acabar com ela facilmente. Bom, vamos ver. O que você acha da proposta da Pure Bike para 2025, que não é só uma bicicleta, mas sim uma categoria completa? E é que eu considero que, com todo esse contexto que temos desde a chegada, há poucos meses, do motor Abinox, como você disse, agora já tem uma full power no limite dos 20 kg, sem precisar escolher entre potência ou peso. Eu acho que qualquer bicicleta e bike leve que tenha sido lançada em 2025 já nasceu obsoleta. É um segmento no qual vejo muito pouco futuro e que não sei até que ponto agora, em termos de vendas, está funcionando. Eu concordo. Veja, especialmente no mountain bike, gravel e estrada elétrica. Sim, é outra história. Certo, mas se falamos de mountain bike, sim, é o que estamos dizendo. Já não precisa escolher, agora tem e cada vez vai ter mais. Tem bikes com potência, como com o motor Abinox, e vai ter ainda mais, sem precisar ir para um top build, dream build do Danger Home, sabe? Você tem um peso competitivo que te permite ter uma experiência de usuário de mountain bike, não de semi-motocross. Sim, estamos falando de 105, 100 Nm, dependendo do motor de que estamos falando. Com uma bateria de 800 da Abacar, que te permite perfeitamente fazer rotas de entre 2 horas e meia a 3 horas e meia, dependendo dos modos de assistência, e um peso de bicicleta por volta disso. No caso da Abinox, 20 kg na Bosch, talvez um pouquinho mais, mas claro, as leves que estavam ali, entre 50 a 60 Nm baterias de 300 e 50, 400, 450 da ABA, no final das contas não te dão aquele empurrão extra de velocidade, de sensação. Já a bateria tinha duração limitada e até mesmo aquele primeiro argumento que existia de bicicleta e bike para quem é esportivo e já tem uma cross-country tradicional, também não vejo isso, posso me encaixar nesse perfil e quero minha super caliber de cross-country. Mas quando eu subo numa elétrica, eu quero aquela potência total, porque eu quero subir a 24 km por hora nas trilhas. E depois, uma coisa que também é muito importante é que no final os grupos de e-bikers já estão formados. E você ficava para trás sem. E isso já não é técnico, é social, mas pode acabar sendo um argumento muito mais válido do que qualquer coisa técnica.
Quero ir com meus amigos. Pronto, sim, de acordo, pronto. Pronto, não tem mais, não se discute. Mas isso eu não sei o que é. Ou seja, você ficava como o esquisitão e não é legal. Ou seja, no final, eu te digo, insisto muito. Tem que se divertir de bicicleta e se divertir quer dizer criar comunidade e poder ir com seu grupo e ficar para trás. Ou você era o que estava extremamente forte ou não, mas não maravilhoso. Muito bem. Anton, bem, não sei. Acho que revisamos algo importante, não? Não sei se as pessoas vão concordar ou não, vamos ver nos comentários. Vai ser interessante. Tenho curiosidade, vamos ver o que dizem. Muito bem, então é isso. Vamos preparar o próximo episódio. Nos vemos em poucos dias. E sejam muito felizes. Tchau, tchau. Adeus.